Olá, você já ouviu falar de cultura organizacional? Como ela impacta diretamente dentro de uma empresa? Além disso, que tal uma análise fílmica correlacionando a cultura organizacional? Vem que iremos te explicar. Antes de tudo, precisamos definir o que é a cultura organizacional. A cultura organizacional nada mais é que um conjunto de atitudes num ambiente de trabalho, crenças, hábitos, regras formais e informais seguidos pelos colaboradores de uma empresa. A visão, os valores, a linguagem e tudo que compõe internamente uma corporação também estão atrelados à cultura organizacional. Para o The Business Dictionary, a cultura organizacional inclui expectativas, experiências e filosofia da organização, bem como os valores que orientam o comportamento dos membros e são expressos na autoimagem, no funcionamento interno, nas interações com o mundo externo e nas expectativas futuras. Para exemplificar nosso trabalho de cultura organizacional, vamos utilizar o filme Um Senhor Estagiário, que conta uma experiência de recolocação no mercado do viúvo Ben, de 70 anos. Aposentado e há algum tempo sem trabalhar, Ben se vê num desafio constante, pois é inserido em uma empresa que a cultura organizacional é moderna e inovadora, muito diferente do que havia vivido. Ao se estudar uma cultura organizacional de uma empresa, é necessário levar em consideração o conjunto de práticas, normas e valores que vão guiar os comportamentos, crenças e hábitos de todos os colaboradores de uma empresa. Devido a isso, levantamos alguns pontos presentes no filme que podemos... O primeiro ponto a se destacar são as crenças da empresa. E as crenças da empresa, elas são muito importantes para a gente avaliar a forma que a empresa funciona, como que os colaboradores da organização vão agir perante alguma situação, na organização no geral. E um destaque do filme é que a cultura organizacional apresentada no início faz um contraste com a cultura organizacional daquela empresa específica e a cultura organizacional da empresa que o senhor estagiário, vivenciou durante a sua vida. Porque ao decorrer das gerações, nós vimos uma diferença mesmo na forma que as empresas são levadas, as organizações são geridas. Então, um destaque, por exemplo, é quando a gente vê a mesa de trabalho do senhor estagiário e do colega dele, que é um jovem. A mesa do jovem é cheia de um monte de coisa, de bugigangas, e a do senhor estagiário tem lá a agendinha dele, a calculadora, o caderninho. Então, assim, isso já mostra uma diferença mesmo da questão organizacional, das crenças da empresa, de como que antes era guiado e como que hoje é guiado. Então, um contraste a ser levantado aí perante a análise de uma geração mais antiga para a atual. Um outro ponto a se analisar é a questão das entrevistas realizadas. Na empresa, como apresentado no filme, no processo de seleção, existe um vídeo que deve ser enviado. Então, assim, para a realidade daquele senhor era diferente da cultura organizacional que ele estava adaptado, uma questão temporal. Claro que cada empresa tem a sua cultura organizacional, mas ela sofre, como eu falei, sofre influências de acordo com as gerações. Mas um destaque é voltado para essa questão, de como que um filme de 2015 contextualiza perfeitamente com o ano de 2021. Porque devido à pandemia, hoje a gente tem visto mais empresas sendo adeptas ao processo seletivo usando os vídeos, por conta do home office, por conta do nosso contexto, E a gente vê lá naquela época a empresa já tinha, a empresa do filme já defendia, este processo seletivo com o envio de um vídeo que as pessoas se apresentavam. Então é muito legal ver essa questão de modernização que uma empresa sofre, e isso altera a sua cultura organizacional também. A gente não pode esquecer de uma classe muito interessante, os idosos. Eles são motivados, corajosos, experientes e extremamente sociáveis. Essa classe de trabalhadores, que muitas vezes já pode estar aposentada, é um excelente investimento para as empresas. A gente pode ver isso no filme produzido pela Netflix, O Senhor Estagiário. O interesse da corporação de início de querer melhorar a imagem, e depois a gente vê que realmente vira um verdadeiro recrutamento, em que os idosos eles conseguem mostrar suas capacidades e a empresa começa a se interessar pelas competências, pelas soft skills apresentadas por esse tipo de funcionário. Mas falando de vida real,
Será que isso realmente funciona? A resposta é sim. Esse modelo de recrutamento já é adotado em muitas empresas e aqui no Brasil a gente pode citar como exemplo a Unilever. Ela contrata funcionários acima de 55 anos no programa de estagiários júniores. E hoje, além disso, a gente tem um curso e vários outros cursos, para pessoas mais velhas aprenderem a se inserir novamente no mercado de trabalho e torná-lo ainda mais competitivo. Ainda dentro desse assunto, é importante a gente falar sobre o estudo demográfico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que diz que a maioria da população do Brasil, que já completou 65 anos, continua trabalhando, é chefia das famílias que pertencem e ainda contribui com boa parte do rendimento familiar. E a gente não pode esquecer que isso não deixa de ser um benefício social, é uma inclusão. A gente precisa acabar com esse preconceito de que a pessoa mais velha não tem lugar ativo na sociedade. Sim, eles podem ser o que eles quiserem, pois eles são extremamente capazes e grande parte das vezes contam com uma bagagem inspiradora. A visão de que o idoso não é e não possui o mesmo potencial precisa ser revista urgentemente. Atualmente, ainda, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apesar da idade, eles formam um contingente ativo. 62% dos homens com mais de 65 anos trabalham pelo menos 40 horas semanais. E depois dos 80 anos, os idosos que trabalham rendem, em média, 32 horas por semana. E mesmo depois de aposentados, eles ainda conseguem gerar alguma renda extra para a família com atividades complementares. Além disso, a gente pode citar que a nossa expectativa de vida aumentou significativamente nos últimos anos. Então, a gente pode inferir que a capacidade física e intelectual das pessoas também tem melhorado dia após dia. Pois bem, depois desse bate-papo, que tal rever seu conceito também? Ir lá chamar aquela senhorinha que mora perto de você para poder aprender coisas novas. Eu vou te garantir que o aprendizado vai ser mútuo, viu? Você já ouviu falar sobre a equipe de talentos que atua internamente nas empresas? Essa equipe é responsável por seduzir e reter bons investimentos humanos para a organização, aquele famoso capital humano, sabe? Elas procuram por pessoas com determinadas competências e conhecimentos e também moldam cada uma dessas pessoas de acordo com a necessidade do local de trabalho. Mas vai ser só uma entrevista de emprego? É verdade que torna-se necessária a contratação de talentos que combinam com a cultura, missão, valores e visão da empresa. Talentos que queiram fazer parte e atuar como protagonistas da organização. Mas para isso, avalia-se muito mais que as competências técnicas. As competências interpessoais são extremamente requisitadas, ou seja, não é só uma entrevista de emprego, porque não basta apenas recrutar, é preciso cuidar e lapidar esse talento. Essa equipe responsável pelos talentos vai preparar e vai dar todo o suporte necessário para o crescimento desse funcionário dentro da corporação. Serão muitos treinamentos, palestras motivacionais e tudo que possa potencializar o desenvolvimento desse funcionário. Podemos citar como exemplo o Santander, que realiza esse tipo de atração e desenvolvimento com seus trainees. Bem, hoje a gente sabe que o mercado de trabalho ele anda bem competitivo, mas os grandes profissionais também querem se sentir atraídos no lugar que trabalham. Eles querem um plano de carreira, reconhecimento, brindes, benefícios, lazer. E isso tudo é a tendência das novas culturas organizacionais. Não basta só conquistar, é preciso motivar e cativar. A gente consegue ver esse tipo de comportamento de seleção e atração de talentos muito dentro das startups, mas a gente também consegue ver em multinacionais ou grandes empresas. Mas afinal, o que é necessário para reter um talento? Então, lideranças inspiradoras, boa comunicação, expectativa de crescimento, estabilidade, desafios, reconhecimento, tudo isso pode promover essa fixação do funcionário, essa admiração de todo colaborador pela empresa.
Além disso, um bom ambiente de trabalho é essencial, um clima agradável entre o time. A sociabilidade e a sinergia são extremamente importantes. Ademais, um bom ambiente de trabalho também é essencial, um clima agradável entre o time. A sociabilidade e a sinergia são importantes. Conduzir a equipe com o mesmo objetivo e motivar a produtividade dos funcionários torna o clima bem mais agradável. E uma coisa importante, não se esqueça dos feedbacks, hein? Eles são extremamente necessários, mas é preciso saber oferecê-los da melhor maneira, pois, não se esqueçam, estamos lidando com seres humanos, ok? Sobre o ambiente e a comunicação da empresa, vale ressaltar que a empresa que o senhor estagiário vai trabalhar, né, a About the Fit, tem um ambiente de trabalho um tanto quanto diferente dos espaços que ele estava habituado a trabalhar. Um local rústico, que anteriormente era ocupado por uma fábrica de catálogos telefônicos, que inclusive ele mesmo trabalhou quando mais jovem, hoje abriga assim, uma empresa muito mais moderna, bem diferente da fábrica que ocupava anteriormente. E é interessante ver que esses espaços que no passado era possível apenas ouvir o barulho de máquinas, grandes engrenagens trabalhando, agora abrigando empresas que têm características totalmente diferentes, né? Hoje em dia existem muitas lojas, restaurantes e até escritórios que adotam esse tipo de ambiente como plano de fundo para estabelecer seus negócios. E sobre o layout da empresa do filme, ele é conhecido como de planta aberta, basicamente porque ele consiste em derrubar as paredes e divisórias com o propósito não só de aumentar o espaço interno, mas de promover uma maior interação entre os funcionários também. Uma tentativa de horizontalizar um pouco as hierarquias, suavizar elas e fazer com que todos trabalhem no mesmo ambiente, do estagiário ao assistente, ao analista, ao gerente, ao diretor. E além disso, há também muitos benefícios da ordem prática, que vão desde a limpeza, a manutenção, a economia de energia, visto que sem as divisórias que geralmente existem, é muito mais fácil iluminar um ambiente e deixar a sala mais harmônica. E divergências à parte, o certo é que há muito tempo esse tipo de conceito de planta vem sendo utilizado em alguns ramos da indústria, principalmente em redações, agências de publicidade, escritórios da área de arquitetura, design, mas a tendência é que essa ideia expanda e ocupe também outros nichos, principalmente o setor financeiro, a área de engenharia, porque várias pesquisas já comprovaram que esse tipo de ambiente mais colaborativo tende a contribuir muito para a produtividade dos colaboradores e transforma o ambiente em um local mais acolhedor. No filme, até mesmo a sala da Julie, que é a chefe, é no meio do ambiente de trabalho e ela tem o hábito até de andar de bicicleta pelo escritório para se exercitar e estimular a criatividade. No filme é possível avaliar também o papel da Julie quanto ao seu papel de líder, né? Ela cometia alguns erros, principalmente relacionados à organização e falta de um contato mais frequente com os colaboradores, muito por falta de tempo mesmo, até no primeiro dia do estágio é possível notar isso. E o gestor, que é considerado o líder dentro da companhia, tem um papel extremamente importante nos processos. Empresas com uma cultura organizacional de desenvolvimento de lideranças tendem a alcançar o sucesso com mais facilidade, uma vez que eles são os responsáveis, entre outras coisas, por repassar a cultura da empresa, engajar a equipe e dar um direcionamento para os seus seguidores, os seus subordinados. A definição de conceitos sobre o que é liderança também está em constante atualização. Existem muitos teóricos que vão revisando suas teorias de acordo com a característica do mercado da época e o que está sendo mais frutífero. Hoje em dia, o líder é um agente de mudanças, capaz de impactar tanto a sua própria realidade quanto a dos outros, por meio de seu protagonismo e de sua influência dentro da empresa. Os líderes costumam carregar em seu estilo muito de seus valores e princípios e, o mais importante, também os valores da organização onde eles trabalham. Para ser um bom líder é essencial desenvolver algumas habilidades e ter algumas características, mas muitas delas podem ser aprendidas
com o estudo e através da prática também, dentro de uma estrutura mais horizontal, em que mesmo os colaboradores em postos intermediários tenham a capacidade de liderar pequenas equipes para no futuro se desenvolverem e conseguirem liderar grandes equipes.